Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja de Bangu, e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês para poder compartilhar mais uma vez aí um pouco aí desse conhecimento através da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao final do nosso segundo trimestre, foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira, Gênesis. A segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 12, uma lição tão abençoada quanto as outras. Eu quero te pedir para que você, se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal, deixa o like e dá o glória. Comenta, porque é muito importante o seu comentário. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer e também porque assim você fixa mais aquilo que você está aprendendo. Deixa aí suas perguntas, leio todos os comentários e respondo aqueles que eu posso. Mas pode ter certeza, posso não conseguir dar conta de responder todos, são cerca de 800 comentários por vídeo, mas eu leio todos e procuro pelo menos ali um joinha e um coraçãozinho. Então, comenta lá que é importante, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante também, e compartilhe esse vídeo com toda a sua igreja, com a Escola Bíblica Dominical. Esse vai ser muito bom você poder compartilhar para que eles possam ao longo da semana pegar esse gostinho aí da aula, já ficar ambientado com o tema que está sendo estudado, e no domingo você dá aquela aula abençoada. Hoje tem muita coisa boa, estamos acompanhando a história de José e eu tenho certeza que você vai gostar muitíssimo. Agora só tem um problema, aliás, né? Não é um problema, é só uma pausazinha para você pegar aí o seu café, seu tererê, seu pererê, né, o seu chamate, aquilo que você tiver, e você vem para cá comigo, porque nós vamos passar cerca de 45 minutos ou 50 minutos na presença de Deus. Então, nesse intervalo, roda a vinheta. Você que quer aí ajudar o canal Boa Semente, não sabe como, eu vou te dizer, você pode ser membro do canal Boa Semente, porque sendo membro você vai ter vídeos exclusivos, e o seu nome vai estar lá atrás como sinal de muito obrigado. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente e assim receber plano de aula exclusivo. Lembrando que todos aqui têm plano de aula, todo mundo, independente de quem é membro, de quem é apoiador, todos, é gratuito o plano de aula, através aqui do link aqui embaixo, né, do telefone 96-517-2154, o canal Boa Semente. Você vai estar ali entrando em contato comigo ou com a equipe Boa Semente para ser colocado no grupo, onde é distribuído o plano de aula. Eu louvo a Deus pela essa equipe maravilhosa aí, que produz plano de aula, questionário, as leituras aplicadas, né? Um monte de material, slide, um monte de coisa, tudo gratuito. Você vai encontrar lá. Mas se você for apoiador, eu posso te dar um plano de aula especial que é voltado mesmo para professores, na parte didática, né, de como dar cada lição. Bom, tanto o nome de membros, que fazem parte do clube de membros, né, quanto aqueles apoiadores, tem 20% de desconto aí, tem 20% nos cursos que a gente tem aqui, que a gente oferece online pela Hotmart. E além disso, o nome está lá atrás como sinal de muito obrigado. Lembrando que apoiadores recebem entre quinta-feira por aí, recebem o seu plano de aula especial de jovens e também de adultos, porque tem muita gente que apoia e é professores de jovens, né? E a gente tem vídeos aqui feito por jovens, e acho que isso é muito legal, feito de jovens para jovens, e que é postado aqui. Então você vai ter aí também o plano de aula deles, que é especialmente para você. Então você recebe por semana 2 planos de aula especiais, um dos adultos e um dos jovens. Você que é apoiador, mas não é pelo grupo do Zap, é pelo seu e-mail que você cadastrou lá no link do Apoia-se, na página do Apoia-se. Bom, vamos lá, a lição de hoje, a lição de número 12, o custo pessoal de viver os planos de Deus. Texto áureo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. Verdade aplicada: nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Os objetivos da lição são 3. 1. Falar que adversidades não impedem os planos de Deus. 3. Mostrar que as provas fazem parte da vida cristã. 2, né, no caso. E 3, destacar que Deus está vivendo o cuidado de tudo. E aí eu separei algumas coisas interessantes. No tópico 1, o foco é adversidade.
Por isso você vai falar como que essas adversidades não impedem os planos de Deus, né? Pelo contrário, muitas das vezes elas vão fortalecer, mostrar as provas. Aí eu grifei provas, tópico 2, né? As provas fazem parte da vida, e destacar que Deus está vendo o cuidado de tudo, que no tópico 3 é quase que praticamente a redenção. Bom, de José, a história de José que nós estamos acompanhando no estudo do livro de Gênesis. O texto de referência está em Gênesis 39, do 1 ao 4. E foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Os hinos são hinos 16, 25 e 484. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos te agradecendo por esse momento em que entramos na Tua presença para poder, Senhor, estudar a Tua palavra, Senhor. Estamos, ó Deus, com o nosso coração aberto e radiante, ansiosos por receber aquilo que Tu tens para nós. Fale conosco através dessa lição. Obrigado, Senhor, por usar o Teu servo, Senhor, para escrever essa lição. Obrigado, Senhor, por todos os professores do Brasil, por todas as professoras, Senhor, e superintendentes que têm dado a sua vida no trabalho do Mestre, na obra do Senhor. Senhor, muito obrigado. Pai, agora deixe que nos alimente, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é força, a Tua palavra é vigor, a Tua palavra é pão para a nossa alma, que sacia a nossa sede. Então, Senhor, que neste momento, onde quer que os Seus filhos estejam, Senhor, que todas as dificuldades e problemas, ó Pai, e adversidades da vida não sejam páreo para que, Senhor Deus, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão buscando a Deus e te amam e são chamados para o Teu propósito. Meu Deus, joga por terra as lutas, as dificuldades, as pelejas, Senhor, que impedem ou tentam impedir os Teus servos de se aproximar, ó Deus, com o coração puro, Senhor, diante de Ti e receber assim a Tua palavra. Nos ajuda, dai-nos crescimento pela Tua palavra, dá-nos maturidade pela Tua palavra, dá-nos, Senhor Deus, entendimento, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho e, Senhor, meu Deus, é lâmpada para os nossos pés. Pai, Senhor, essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. O tema de hoje, né, é um tema muito importante, o custo pessoal de viver os planos de Deus. Primeira questão que acho que você deve enfatizar na sua aula, né, é que tipo de evangelho nós temos pregado hoje, né? Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho, e é isso que é importante agora, a aplicação, né, é você mostrar o que é o evangelho, o que é seguir Jesus, o que é estar com Jesus. Então, quando a gente estuda um texto do Antigo Testamento, a gente está muito mais preocupado do que aquele texto apresentou, mas o que nós podemos apresentar, o que nós podemos aprender com ele agora. É claro que tem toda a história que a gente vai falar, que a gente fala, cada personagem está ali por um motivo, por um propósito. E esses propósitos são para nos revelar verdades do coração de Deus para o nosso coração. Agora, só que nós estamos vivendo no tempo da graça, do Evangelho, então como é que eu pego essas histórias e eu entendo elas? Como é que eu interpreto elas, né? Eu preciso entender que a história que a gente está contando aqui é a história do Evangelho. E essa história do Evangelho, do amor de Jesus, de seguir a Jesus, de exemplo de pessoas que foram fiéis, como o caso de José, que nós vamos estender hoje, só pode ser entendida à luz da palavra de Deus e do Novo Testamento. E Jesus vai dizer que esse reino, né, esse reino dos céus que é chegado até nós, ele tem um preço, ele tem um custo, né? Ou seja, o evangelho é renúncia, o evangelho implica em perder, ok? Ou em outras palavras, poderíamos dizer que o evangelho, que a mensagem que Jesus está pregando aos seus discípulos, dizendo: vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Toda essa mensagem dele, vinde a mim, vos farei pescadores de homens, ela está relacionada, sobretudo, com a ideia de um preço a ser pago.
E esse preço é o preço da cruz. Jesus veio e falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, todos que quiserem seguir a Jesus perderão alguma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque hoje o evangelho é o ganha, todo mundo ganha. Você ganha carro, você ganha casa, você ganha destaque, você ganha poder, você ganha autoridade, você ganha tudo. Você vem para Jesus e ganha tudo. Mas não é esse o verdadeiro evangelho. O evangelho significa em perda. No caso dos discípulos, perder a sua própria vida. Por isso que Jesus havia dito: quem quiser a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. Essa lição de hoje, ela tem tudo a ver com o que eu estou dizendo agora, porque o título dela diz: o custo pessoal de viver os planos de Deus. Seguir a Deus tem um custo. E José, e como é que eu vou agora, né? Como é que eu abordo esse tema, né? Sem falar em Jesus, talvez, e sem falar no Novo Testamento, mostrando como é que através da história de José fica evidente para nós que as perdas que ele teve, ou seja, o fato dele ser abençoado, chamado por Deus para uma grande tarefa, para uma grande missão, teve um preço muito alto, teve um custo muito alto, né? E para viver os planos de Deus, ele teve que perder alguma coisa, sofrer algumas perdas, e é disso que trata a lição de hoje. E nesta lição nós vamos ver como é que a história de José vai conduzi-lo por meio de tantas dificuldades ao propósito que Deus havia separado e preparado para o povo de Israel. Então, nesse texto aqui fala justamente, né, quando o Jacó começa com esse texto com José preso, então na cova, jogado por seus irmãos, passam os midianitas, eles recompram então o José dos seus irmãos, né, por algumas moedas de prata e levam para o Egito. Isso é interessante. Eu quero agora destacar com vocês aqui o papel da escravidão nesse mundo antigo, né? Vocês sabem, alguns de vocês sabem, né, que me acompanham na carreira secular como professor universitário, sou especialista em escravidão. E a gente sabe, né, que a história tem mostrado que existia uma escravidão antiga que é bem diferente da escravidão moderna, que é praticada a partir de 1500, das grandes navegações, com a descoberta aí das Américas e do novo que foi chamado de Novo Mundo, e com ele também a exploração da África. Bom, essa escravidão antiga que a Bíblia trata, que a Bíblia narra, né, é uma escravidão que existia no Oriente Médio, existia em África, né, na Ásia, nesse mundo que era conhecido naquela época. Essa escravidão era usada, era apropriação de uma pessoa pela outra para a construção de obras públicas, para trabalhos em suas casas, para trabalhos religiosos também, nos templos, né, e também nos palácios. E nos palácios eles eram então usados para todo tipo de coisa, desde para servir, né, também como mulheres para estarem nos seus haréns. Aquelas mulheres também, muitas delas eram escravizadas. E para tomar conta desses haréns era preciso que existissem homens separados para isso. E aí também, mais uma vez, se entravam os escravizados, né? Porque eram homens que eram comprados e eles eram emasculados, né? Ou seja, eles eram castrados. A história tem mostrado que muitas crianças foram vendidas para a Europa, foram arrancados aí pelos escravizadores, né, que vendiam pessoas, né, vendiam pessoas africanas na Europa, vendiam pessoas africanas, ou seja, retiradas de África, na Ásia, né, e em vários lugares do mundo. Isso era muito comum. Geralmente, quando uma nação entrava em conflito com a outra e havia uma dessas nações, elas perdiam, a que perdia se tornava escrava, né, pela outra. Então, muitas pessoas eram vendidas como escravizadas nesse mundo, né? E muitas crianças eram capturadas nessas guerras intertribais e elas também eram emasculadas, ou seja, desde pequenas já eram formadas de eunucos. Essas crianças escravizadas, jovens escravizados que eram eunucos, eles iam servir nos haréns para tomar conta das mulheres do rei. Eles precisavam ser eunucos, ou eles precisavam ser castrados para que eles não copulassem, para que eles não tivessem relações sexuais com as mulheres do rei. Porque qualquer homem que tivesse uma relação sexual com a mulher de um rei traria problemas, né, na dinastia. Por quê? Porque mancharia a linhagem real. Ele ia ter um filho
que era filho de uma rainha ou filho de uma mulher que a princípio, né, pertencia ao rei, e aí poderia trazer problemas dinásticos, problemas de sucessão. Por isso essas mulheres não poderiam ser tocadas por nenhum outro homem. E para tomar conta delas, então entravam esses eunucos. O texto fala de Potifar, e aqui, né, na Bíblia do Culto é uma tradução ainda muito, como é que eu vou dizer, ainda não é apropriada, porque traduz por Potifar como sendo eunuco de Faraó, quando na verdade ele não era eunuco de Faraó, né? Porque se ele fosse eunuco ele não seria casado. O termo mais correto aqui é guarda real, ele era um guarda real. Agora, por quê? Por que talvez tenha havido essa confusão na hora da tradução? Nem todo guarda real era eunuco, né? Existiam guardas reais que não eram eunucos. Aqueles chefes, aqueles maiorais, que era o caso do Potifar, ele não era um eunuco. Mas existiram guardas reais que eram, né? Ou seja, aqueles mais simples, aqueles que estavam numa escala mais humilde ou que estavam mais em contato direto com as mulheres. Esses eram eunucos. Então houve aqui essa tradução, esse erro, né, que você deve corrigir lendo as versões mais modernas, como a Bíblia AAA, né, que já traduz já corretamente. Por exemplo, até a Bíblia corrigida e fiel, ela já vem dizendo: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Ou seja, oficial de Faraó, capitão da guarda, não fala que é eunuco. A Almeida fiel também vai dizer a mesma coisa. A Almeida revista, né, e atualizada também traduz como comandante da guarda. Então foi uma escolha muito complicada, né, essa da Bíblia do Culto, de trazer esse eunuco. Ele não era eunuco. Então, primeiro ponto importante: Potifar não era eunuco. Ele era um homem casado, portanto ele não poderia ser eunuco. Agora, Potifar significa aquele que pertence a Ra, é o nome dele, né? Ele era dedicado ao deus Ra. Ra era o deus egípcio, lá era o deus, né, principal do panteão egípcio. Foi para lá que José foi levado. Potifar então o comprou. E aqui nós temos a questão agora que é interessante, porque isso chamou a atenção, né, da mulher de Potifar, porque ela não estava acostumada a lidar, né, com homens que não fossem castrados. A maioria dos homens que estavam sob a guarda do egípcio eram homens castrados, eram escravos castrados, mas José não era castrado. Isso fez com que a mulher de Potifar então despertasse interesse e começasse a tentar seduzi-lo. E você sabe qual é essa história que a gente vai lidar aqui hoje, né? Por isso que a gente está abordando disso, e esse é o motivo pelo qual ela começa a se oferecer para Potifar. E o fato dela se oferecer para Potifar se oferecer para José, constrangendo José, faz com que José fuja, né, dela, porque ele sabia que se ele tivesse algum tipo de relacionamento sexual com a esposa de Potifar, ou seja, com a esposa do chefe da guarda real do faraó, ele com certeza seria morto, seria decapitado em praça pública, para servir de exemplo para que nenhum escravizado, né, tocasse, né, na mulher de um oficial. Então ele sabia que a sentença era a morte, por isso ele foge, né, da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela vai criar todo esse ardil, né, ela vai criar toda essa situação, e depois desse constrangimento que ela traz para ele, né, que ela o força, quer forçá-lo a ter relacionamento sexual com ela não consegue lidar com essa rejeição, e ela então inventa que José teria abusado dela, né? Que na verdade foi ela que abusou, né? Tentou abusar de José. Potifar então ficou sabendo disso, e aí não tinha outra situação a não ser mandá-lo, né, para a prisão. E aí os estudiosos acreditam que isso é um sinal de que Potifar tivesse mais ou menos uma dúvida, porque pelo certo ele deveria ser morto, mas ao invés de matá-lo, ele foi e o jogou no calabouço, o prendeu. Essa é a história que hoje a gente vai lidar, e é importante você lidar com os alunos, falar sobre essa questão da fidelidade de José, que você já conhece isso, refrise na classe, a fidelidade de José, a resposta de Deus, e uma pergunta muito importante, né? Por que pessoas boas sofrem?
né? Essa é uma grande questão que perpassa toda a história de José, porque desde a semana passada nós vemos como é que ele passa por dificuldades e problemas que estão alheios à sua capacidade, problemas que vêm antes dele nascer e que ele sofre a ira dos seus irmãos e a inveja deles e a amargura. E aí como é que faz, né? E ele continua ainda nesse sofrimento, né? Por que que pessoas boas sofrem? Deus permite o sofrimento, tanto pessoas boas como pessoas más. A verdade, o sofrimento é inerente ao ser humano, né? Nós vivemos num mundo de sofrimento. O sofrimento não é causado por Deus. O sofrimento é causado pelo homem, pelas suas escolhas erradas, pelas suas atitudes erradas, fazem com que o sofrimento faça parte da nossa vida. No entanto, o sofrimento também faz parte da vida do cristão, porque é ele que nos aprimora, é ele que faz com que nós sejamos ou estejamos cada vez mais, né, capacitados a estarmos na presença de Deus. Inclusive nós temos um vídeo especial que é o vídeo de aprofundamento. Toda quinta-feira nós temos um vídeo só para você que agora é professor. Esse aqui da lição a gente compartilha com todo mundo, mas esse que é para professor, né, que é mais trabalhando didaticamente, assim como eu faço lá o plano de aula para apoiadores, eu faço um vídeo só para professores, onde eu explico o que você deve falar, quais perguntas deve fazer, quais atividades deve desenvolver. Então não perca aí a aula de aprofundamento sobre esse tema, porque os vídeos ficam muito longos e realmente não dá, né, para a gente falar tudo aqui nesse vídeo. Ainda na análise desse texto, nós temos aqui ver que Deus estava com José. Isso é muito importante você frisar. Deus estava, a mão de José, a mão de Deus estava sobre ele. Olha o versículo 3. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão. Como é que texto dúbio, né? Mas aí a gente vai para outra versão para a gente poder ter uma visão mais aclarada, né? Aqui, ó, eu estou usando uma antiga já, que é a Fiel, que diz assim: e vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Ou seja, ele viu, né, que José era um homem abençoado. Como é bom, né, quando as pessoas veem que a gente é abençoado, porque quando você é abençoado, tudo que você toca a mão dá certo. Amém? Tudo que você toca a mão dá certo. Essa é uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás aos ancestrais de José, a Abraão, dizendo: tudo que tu tocares as mãos, abençoado serás, né? Então essa bênção estava sobre José. José era um homem cuja bênção repousava sobre ele, e através dele ele estava sendo, o Potifar estava sendo abençoado. Quais outros exemplos que a gente tem na Bíblia? Jacó. A Bíblia diz que Labão foi abençoado porque Jacó estava lá. José abençoou a casa de Potifar. A casa de Potifar foi abençoada porque José estava lá. Aplicando, nossos patrões são abençoados porque nós estamos lá, né? Eu costumo dizer que não é quando o crente está numa firma, está numa empresa, a gente vai falar muito sobre isso, né? Na verdade, quem está sendo abençoado é o seu patrão. Você pode ter certeza de uma coisa: o teu patrão está te... mas o meu patrão me abençoa. O teu patrão paga o teu salário, né? É uma relação de empregado e funcionário. É dever dele te pagar o salário. Ele paga o teu salário. Agora ele é abençoado por você estar lá, né? Ele é abençoado por você estar lá. Então, o Potifar começou a ser abençoado. E José achou graça aos seus olhos e serviu. E conforme ele foi, aí isso aqui é interessante, né? Deus era com ele, Deus o abençoou, e aí surgiu a relação de confiança, né? Mostrou a confiança. Confiança, né? A relação de confiança começa quando você trabalha. Se você trabalha, nasce essa relação de confiança. E aí ele foi e deu mais. A Bíblia fala sobre isso, né? Quem Deus mais deu, né? Ou seja, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Ou seja, nós recebemos uma tarefa e quando nós trabalhamos com aquela tarefa e desenvolvemos bem, nós recebemos maior confiança e então recebemos mais trabalho. É a parábola também que você pode aplicar dos 10 talentos, né? Quanto mais aquele homem que recebeu o outro recebeu 5, o outro recebeu 10, o que recebeu 10 trabalhou, o que recebeu 5 trabalhou, o que recebeu 1 escondeu. Então, né, ele não era digno de confiança. Quando você prova a tua confiança, quando você prova aquilo que você faz, com certeza, né, você vai ser mais abençoado. Então, ele é um homem que estabelece uma relação de confiança
com Potifar, e Potifar então o coloca, né, com mais autoridade, com mais poder. E esse é o importante. O homem de Deus, quando está colocado na presença de Deus, faz o melhor que ele pode, o melhor do seu trabalho, e recebe então mais confiança, mais atributos. Esse é o tema da lição de hoje, que a gente vai ver, é o custo pessoal de viver os planos de Deus. Vamos ver como é que José agora, diante de todas essas, da elevação, do que Deus fez na sua vida, né, de como ele foi exaltado, mas ao mesmo tempo, logo no seguida, por ser fiel, ele tem uma grande perda e vai parar no calabouço, vai parar na prisão. Vamos lá? Introdução. A história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, mesmo nas adversidades e oposições. A firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e soberania de Deus em favor dos seus. Aqui, esse tópico, né, nessa introdução, ele faz um resumo do que vai ser estudado, do que a gente vai ver, e vamos observar então através dela que mesmo a despeito das adversidades e oposições, Deus está trabalhando. Hoje, isso é muito interessante porque tudo que o cristão não quer é o problema, é luta. Não queremos isso porque vai ser problema. Não, porque a igreja vai ser perseguida. Não, porque vai acontecer isso com a igreja. Não, porque vai vir a perseguição. Irmãos, é na adversidade que nós crescemos. É na luta que nós crescemos. A igreja que mais cresceu é a igreja que mais foi perseguida. No tempo do apóstolo Paulo, ali a igreja primitiva, ela cresce, e ela cresce justamente depois do momento que Roma começa a persegui-la. E quanto mais se matava crente, mais ela crescia. Mas nós, infelizmente, queremos, muitas das vezes, nos acomodamos a esse mundo, aos padrões mundanos, e não queremos perdas, não queremos sofrer, não queremos passar por tribulações, e por conta disso, nós deixamos de crescer, nós deixamos de ter o mais de Deus, de sermos colocados sobre as alturas de Deus, porque nós não permitimos a sua ação, né, na nossa vida. E diante dessas dificuldades não demonstramos firmeza e integridade. Firmeza, a pessoa ser firme; integridade, a pessoa ser íntegra, correta, né, completa em todas as suas ações. Bom, circunstâncias adversas não impedem o plano de Deus. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa ausência de adversidades. Dissemos isso. A Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que neles confiam e esperam. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, né, juntamente para aqueles que amam a Deus e contribuem, né, para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. 1.1. Sonho ou pesadelo? Aqui, né, o autor sempre faz, o bispo sempre faz essa jogada de palavras que é muito interessante. Ele teve sonho ou teve um pesadelo? Até que ponto nossos sonhos se transformam em pesadelos, né? Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo tendo nascido livre é pior ainda, que era o caso de José. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. E aqui eu quero chamar a atenção para o caráter de José. Um detalhe interessante: você nunca vai ver José reclamando, nunca vai ver José amargurado, nunca vai ver José aborrecido, José traumatizado por conta do que aconteceu. Isso é muito importante, né? José tinha tudo para ser uma pessoa amarga, tinha tudo para ser uma pessoa desprezível, tinha tudo para ser uma pessoa ruim, tinha tudo para ser uma pessoa arrogante, chateada com a vida, né? Meus irmãos me traíram, aconteceu isso na minha vida, eu faço coisas boas e sofro. Mas você nunca vai ver sair da boca de José nenhum tipo de crítica a Deus ou às pessoas ou à vida, né, de uma forma geral. Mas eu sempre vejo José com essa integridade, buscando servir, né, da melhor forma possível, desempenhando ali o seu papel, mostrando que as adversidades não têm poder de transformar, né, aquilo para o qual nós fomos chamados, não é isso? Agora, ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família. Porém, é separado dele para viver sob a sombra do medo e insegurança em uma terra que não era sua, porque aos 17 anos ele foi vendido, o Egito. Ser comprado como objeto
e passado de mão em mão de estranhos deveria lhe trazer traumas impagáveis. É por isso que eu falei. Ele deveria ter esses traumas. É possível até que ele tivesse, mas a Bíblia não relata em momento nenhum ele sendo uma pessoa reclamona, traumatizada, triste por conta todas essas dificuldades familiares que ele vivenciou. O Senhor, porém, apesar desta terrível situação, o Senhor estava com ele, Gênesis 39, 2, e isso fez toda a diferença. Como é bom, né, nós sabemos que diante das nossas provações, diante das nossas dificuldades, né, Deus está conosco. 1.2. A companhia do Deus imutável. José estava na condição de escravo na casa do seu senhor egípcio, Potifar, aquele que nós já estudamos na introdução, né, aquele que pertence ao Deus Ra. Mas o Senhor dos Senhores estava com ele. E por causa disso, José prosperara em tudo que faz, não importa a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso, ao ponto de confiar a ele posição mais importante. E eu grifei isso aqui, quero frisar com você. Às vezes, aplicação, olha interessante, às vezes nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para ver se as coisas melhoram e deixamos de nos certificar do mais importante, se Deus está conosco. Não são as condicionantes favoráveis que determinam o nosso sucesso nas coisas. Isso é um pensamento secular. Ou seja, quando nós estamos em adversidade, a primeira coisa que nós queremos é sair dela. Ah, pastor, eu estou no deserto, eu quero sair do deserto. Senhor, acaba logo esse deserto. Ah, Senhor, eu estou passando no vale, meu Deus, lá vai eu passar pelo vale. Quero que, Senhor, me tira desse vale, me tira dessa cova, me tira dessa prova, me tira dessa dificuldade. A gente não quer ficar em problema, né? Mas nos esquecemos que é dentro dessas condições, dentro das adversidades, é que nós temos que dar o nosso melhor. É aí que nós somos provados. José não reclama em momento nenhum, né? Mas mesmo diante de uma condição de escravo, né, ele faz o seu melhor. Isso é interessante, né? Ele faz o seu melhor. Ele podia simplesmente curvar seus braços, vou fazer o que é mandado, nada disso aqui é meu, mas ele procurou desempenhar as coisas da melhor forma possível, né? Ou seja, existe uma forma que nós alteramos o ambiente ou alteramos a situação. Não é murmurando, não é reclamando, não é sabotando, não é lutando contra, mas é fazendo o nosso melhor. É Deus que determina as condições das coisas. Por mais difíceis que sejam a realidade presente, precisamos estar certos disso. Ou seja, mesmo diante das provações, Deus está conosco. Mesmo atravessando o deserto, Deus está conosco, a presença dele não cessa. Na verdade, a única preocupação que deveríamos ter é não perder a sua presença diante das provações. Eu posso atravessar o deserto, mas o importante é saber se Jesus está comigo no deserto. Eu posso atravessar o vale, o importante é saber se Deus está comigo no vale da sombra e da morte. Eu posso atravessar as adversidades, as tempestades da vida. A questão é saber se Jesus está no meu barco. Porque se Jesus está no meu barco, se Ele estiver comigo na tempestade, se Ele estiver comigo no deserto, ou mesmo no vale, eu tenho certeza que serei vitorioso. Deus é o Deus dos montes, Deus é o Deus dos vales, Deus é o Deus do alto, Deus é o Deus do baixo, Deus é o Deus de todas as coisas. Quando Ele se apresenta para Moisés, para Jacó, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, ele está dizendo justamente isso, que ele é poderoso, poderoso em toda e qualquer situação. Deixa o like aí e dá o glória. 1.3, fonte de prosperidade. Desde Abraão, a Deus sempre deixou claro que Israel não conseguia entender o quê? Que as bênçãos de Deus sobre Israel tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra e não apenas Israel. Gênesis 12, 3, né? Em ti serão benditas as famílias da terra. Isso é um importante que nós podemos aplicar não só para Israel, mas também aplicar para nós enquanto crentes. Deus chamou Israel e escolheu Israel não para que Israel ficasse orgulhoso, não para que Israel se achasse melhor do que as outras nações, mas para que ele fosse modelo entre as nações, para que eles abençoassem aquelas pessoas do entorno através do seu comportamento e através das suas ações.
Ou seja, que Israel fosse canal de bênção para os outros povos. E aqui o autor compara também que José, ele era um canal de bênção para o seu patrão, ele era um canal de bênção para aquelas pessoas onde ele estava, mesmo que ele estivesse com uma situação de escravo. A questão é, será que eu e você, como Israel de Deus, como igreja do Senhor, temos sido bênção para o mundo? Temos sido canal de bênção? Temos abençoado a nossa comunidade? Temos abençoado a nossa cidade? Temos abençoado o nosso país? Será que você é um canal de bênção para o seu vizinho? Ou seja, você é um canal de bênção para a empresa que você trabalha? Para o patrão a quem você serve? Você que é patrão, você é um canal de bênção para o seu funcionário? Você é um canal de bênção para aqueles que estão debaixo da tua chefia, da sua liderança? Todos nós, enquanto crentes, precisamos ser canal de bênção. Israel não entendeu isso. Ele achava que isso era para eles, né? Que era para eles vencerem, para eles terem algum tipo de benesse, um orgulho, uma arrogância, né? Achando que eles eram superiores aos outros. Olha o que ele diz. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer. E agora, numa condição muito adversa, vemos mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor. Olha como é que Deus faz, né? O nosso Deus não mudou. E aí vem a aplicação. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa os seus servos para abençoar outras pessoas. Você tem sido canal de bênção? Então, maravilha, mas se você não tem, procure observar isso. Como você tem desempenhado a sua tarefa enquanto profissional, enquanto pai, enquanto filho, enquanto igreja na terra. A mulher cananeia entendeu isso e foi abençoada. As bênçãos de Deus são transbordantes. O que o autor quer dizer com transbordante? Nós recebemos a bênção de Deus e ela transborda, ou seja, ela alcança outras pessoas. É como se fosse um copo que você enche e aí transborda e aí recai, né, do conteúdo que está dentro dele para os copos que estão ao lado. Então, para os recipientes que estão no entorno. Então, eu sou aqui um canal de bênção, você é um canal de bênção. Todo cristão precisa ser o canal de bênção. Então, sensacional aqui, né? Vamos continuar. E aí, antes de continuar, não posso dizer para você que quer ser professor, quer melhorar ainda mais. Eu tenho técnicas aqui que eu tenho desenvolvido ao longo desse tempo, que tem me mostrado como ser um bom professor de escola bíblica dominical. Faz o curso com a gente pela Hotmart, né, 100% online, certificado no final. Você vai aprender técnicas interessantes sobre a história da EBD, como montar uma classe, como fazer um plano de aula, né, o seu próprio plano de aula. Você vai desenvolver tudo isso no conforto da sua casa, tá bom? O link está aqui embaixo, vem estudar comigo, vai ser bênção para a sua vida. E para você que já fez, eu quero deixar o curso para superintendente, onde eu abordo a organização, o papel da organização na escola bíblica dominical. Sabe, tem muitos superintendentes que não estudaram. E se o professor perguntar assim, você fez um curso para superintendente? Ele vai ficar meio sem graça, porque ele não fez, né? Muitos não fizeram. Mas está aí a sua oportunidade, você que já é superintendente, faz o curso também com a gente. Igual o de professores, é totalmente online. Você vai aprender sobre a organização da IBD. Você vai ver agora do outro lado, do outro ponto de vista. Como lidar com os professores, como mobiliar as salas, como preparar pedagogicamente as suas igrejas para receber a escola bíblica dominical e qual é o papel do superintendente junto ao pastor. Então, espero você também nesse curso pela Hotmart, certificado no final. O link está aqui embaixo. 2. A fé provada pelas circunstâncias da vida. Assim como Abraão teve a sua fé testada, né, José também teve a sua fé testada, colocada sob aspecto de várias provações. Então, no tópico 1, a gente trabalhou ali a questão de José, como é que ele foi parar na casa de Potifar e como é que a mão de Deus estava sobre José e fez com que Potifar colocasse ele sobre como guarda, né, como chefe de todas as coisas. É interessante porque Potifar colocou ele, né, sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Potifar não sabia nada sobre os seus serviços. Ele estava podendo cuidar das coisas do faraó e ele colocou tudo o que ele tinha nas mãos de José, né? Então ele entregou
a sua própria vida. Isso é muito importante. Ele entregou a sua própria vida a José, porque no momento que ele coloca José como o organizador de tudo, como mordomo, né, que é a palavra talvez mais correta, oikos, que da onde vem a palavra economia, né, oikonomos, né, que vai dar origem à palavra economia, que é aquele que guarda, aquele que tem os recursos, né? E quando ele faz isso, ele está dando a sua própria vida no sentido de confiança, né? Olha que diz Gênesis 39:5. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa e os egípcios por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Versículo 6. Deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia de onde que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Ou seja, ele era forte e bonito, e ainda mais inteligente. E a mão de Deus estava sobre ele. Então, Deus abençoou Potifar através da sabedoria que deu a José. Ok? Então, houve entre os dois uma relação de confiança. No tópico 2, vai ver como é que essa relação de confiança vai ser estremecida a partir de uma acusação grave que a esposa de Potifar fará a ele. 2.1, teste de integridade. Mesmo jovem, José já passou por situações difíceis, quase foi morto. Vamos lá para o finalzinho. Tudo isso foram provas externas, pareciam testes de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna. Integridade, aquele que é íntegro, aquilo que está relacionado ao seu caráter. Um teste de integridade. A mulher do seu senhor que iria possuí-lo. Do 6 e 7. José considera o ato de se deitar com a mulher de Potifar mais um pecado contra Deus do que um pecado contra Potifar. Isso está no versículo 8 e 9. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ou seja, ele tem uma relação de confiança que eu não posso trair. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, lógico, a mulher dele, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade? Ou seja, aqui eu entendo que é o seguinte: primeiro ele tem uma relação de lealdade com Potifar, e depois ele tem uma relação de lealdade com Deus. O primeiro motivo pelo qual ele não poderia fazer isso é porque ele é leal a Potifar. E o segundo motivo é porque ele é leal a Deus. Não seja necessariamente, não, porque tem que ser nessa ordem. Não, claro, é que ele é leal a Deus, ele é fiel a Deus. Mas na hora de explicar, ele vai dizer assim: olha, eu não posso quebrar essa relação de fidelidade. Isso é muito importante. A lealdade. Eu destaquei aqui como a lealdade é importante, né? Pessoas leais. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa leal, né? Uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa que você possa colocar na sua casa, uma pessoa que você possa empregar, uma pessoa que você possa contar os seus segredos, uma pessoa que você possa se relacionar sem medo. É muito difícil, porque a traição ela é um grande problema e é uma das questões da humanidade, né? O homem por si mesmo, ele tem essa dificuldade de estabelecer relacionamentos de lealdade. José não. José é um homem leal. Ele é um leal aos seus princípios. Ele é leal àquele pessoa que acreditou nele, que o chamou e deu a ele, né, apesar de ainda ser escravo, ocupa um cargo de servo, deu a ele essa dignidade, né, deu a ele essa dignidade, essa possibilidade de trabalhar uma relação, estabelecendo com ele uma relação de confiança, porque é assim que ele está entendendo essa situação. E, por último, mas não menos importante, ele é fiel a Deus. E é por isso que ele fala no final assim: pecaria contra Deus, né? Ou seja, é interessantíssimo, porque eu trouxe justamente isso aqui, ó. Definição de caráter. Eu quero que você anote: caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está vendo, sabe? Alguém diz assim: eu conheço fulano, conheço Beltrano, conheço meu filho, conheço meu marido, conheço minha esposa. Você só vai saber se conhece não quando está perto. Porque a verdadeira lealdade se demonstra não na presença, mas na ausência. Não falar mal de uma pessoa na frente é fácil, quero ver não falar por trás. Não fazer o mal a uma pessoa pela frente é fácil, quero ver não fazer por trás, quando ninguém está vendo. E aí eu lanço a segunda pergunta, né, de a gente dialogar, para a gente refletir: quem é você
quem somos nós, né? Quando Deus não está vendo, quando ninguém está vendo, desculpe, que Deus sempre está, né? Quando ninguém está vendo. Quem é você, quem sou eu, quem somos nós quando o nosso patrão não está vendo, quando o nosso pastor não está vendo, quando o nosso líder não está vendo, quando o professor não está vendo. Quem somos nós? Essa é a questão que nós temos que refletir cada vez mais. Então, ali é que vai se manifestar o caráter. E nesse momento ele vai falar o seguinte: olha, ainda que que o teu marido não soubesse, porque se ele souber ele vai me matar, né? E ainda que ele não soubesse, Deus saberia. Ou seja, se eu escapar dele, eu não posso escapar de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Então isso aí é importantíssimo para a gente pensar no teste de integridade. E aí você pode fazer uma relação com Jó, com Satanás acusando a Jó, com Deus perguntando a Jó: tem visto meu servo Jó, homem justo, sincero, íntegro? Íntegro. O que vem íntegro? Íntegro, integral, aquele que é completo. Quando você vai na padaria e compra o pão integral, isso significa que aquele pão é completo. Ele não perdeu a sua essência, seus principais nutrientes. Ele está completo, ou mais perto ainda, né, do que seria o completo, né, do que seria puro. Porque o pão que a gente compra, o pão de forma, ele já está, né, o farinha de trigo já está branca, e para ela ficar branca ela passa por um processo químico pesado e ela perde vários nutrientes, né? Agora o pão integral ele é mais que o escuro, quanto mais integral, mais preto ele vai ser, porque ele está mais próximo, né, daquilo que é a sua integridade, daquilo que é a sua forma original. Eu e você precisamos ser íntegros, ou seja, precisamos ser completos. O tempo todo, através das lutas e das provas, essa integridade começa a sofrer deterioração, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós deixamos de ser íntegros. Em alguma área da nossa vida há uma lacuna, e essa lacuna ela é prejudicial para a nossa vida, né? E isso faz com que nós não sejamos completos. Mas eu e você precisamos ser íntegros. 2.2. Teste de resistência. O diabo nunca pode ser convencido, ele pode ser vencido. Ou seja, o diabo está sempre testando a gente. Por isso, não acredite que sua simples recusa às suas ofertas o farão desistir. A recusa de José deve ter parecido uma afronta à senhora egípcia, Gênesis 39:10, que ela não aceita que ele diga não para ela. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, não foi uma coisa de uma hora para outra, foi premeditado e foi ardiloso. Ela foi várias vezes tentando, buscando uma oportunidade de estar sós com ele, e ela não conseguiu. Nossa resistência interior à tentação não é estável como gostaríamos, diz o autor. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que em outros. É neste momento que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interior. Deus, porém, promete nos livrar se confiarmos nele. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Então, a história de José nos mostra também que é possível revencer a tentação, né? Hoje em dia, você tem tanta desculpa, dizendo que a carne é fraca, que você não consegue, que é assim mesmo, que não tem mudança, mas na verdade, quando você se dispõe a estar na presença de Deus, você consegue o livramento, né? Para que você não caia no pecado. Muitas pessoas discutem: não, acontece, isso aí é um problema que Deus permitiu, eu caí porque Deus permitiu. Coisa nenhuma, né? Na verdade, o homem é tentado, engodado, o homem é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos seus próprios motivos, pelo seu próprio pecado que já dentro dele e que faz com que ele seja atraído para o mal. 2.3, teste de força. José foge porque se conhece. Esse tópico é maravilhoso, presta atenção. Gênesis 39, do 11 ao 12, quando ele recusa, né, ele sai e deixa a roupa nas mãos da esposa de Potifar. Esse é o tipo de fuga, é a atitude mais corajosa que podemos ter. Aqueles que caem são justamente aqueles que acham que podem ficar em pé por suas próprias forças.
Ah, eu vou fazer isso aqui, não tem nada a ver, né? Isso aqui também não tem nada a ver, eu me conheço, dá para dar. E ele começa às vezes a se envolver em situações erradas, começa a caminhar por caminhos tortos e achando que nada pega, né? E que ele é forte, que ele suporta, e aí ele para de ser prudente, para de evitar o mal, para de evitar, né, estar em ambientes que não agradam a Deus, né, e se esquece que ele também é fraco, que um dia você pode estar forte, mas no outro dia não. A vida é feita de altos e baixos. Um dia você pode estar cheio do Espírito Santo, mas no outro dia você pode estar mais, né, como é que eu vou dizer? Você vai estar mais vulnerável, e é nessas oportunidades, na nossa vulnerabilidade, que o inimigo entra. José se conhecia. É o que o autor está querendo mostrar para a gente. Ele sabia suas próprias fraquezas e limitações. O que ele fez? Ele correu, né? Como diz aqui no Rio de Janeiro, né? Ele foi embora, meteu o pé, né? Como se diz aqui. Bom, então aqueles que caem são justamente aqueles que acham que pode ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes que a própria carne. Quem não? Mais fortes que a própria carne? Não são. Ninguém é. Cristo já nos alertou sobre isso em Marcos 14, 38, né? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitude que devemos tomar para vencer as inclinações pecaminosas. Andar em espírito, né? Aí você enumera aqui a questões como você poder vencer. Gálatas 5,16, andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, né? E também 2 Timóteo 2,22. Vamos ler rapidinho Gálatas 5,16. Gálatas 5, versículo 16, que vai dizer assim para a gente, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais, desculpe, não é esse. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A importância do cristão andar em espírito. 2 Timóteo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. José era um homem formado e, obviamente, nenhuma mulher poderia forçá-lo a ter relações com ele sem seu consentimento interior. Ele percebe que as suas negativas verbais não podem mais manter a mulher longe do seu corpo. E sentindo seu próprio homem interior, correndo o risco de sucumbir, ele fez o que os sábios devem fazer na tentação. Ele foge. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala assim, mete o pé, né? E ele meteu o pé, ele saiu, ele fugiu para não cair, porque ele sabia, ele se conhecia, né? E sabia que ele não poderia ficar ali sendo exposto ao pecado por muito tempo, sem cometer aí o deslize. Então, gente, eu estou fazendo essa pausa aqui agora também para falar sobre Manhuaçu. Eu estive em Manhuaçu agora, dias 9 e 10, Igreja do Pastor J. Maurício. Olha, pensa num culto abençoado. Mas você sabe que aquilo é para o seu bem, para te fortalecer, para te fazer crescer, para te fazer mais forte, para te abençoar. Eu não sei se você está vivendo não de Deus, eu não sei se você está vivendo tempo de espera. Eu só sei de uma coisa: fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Aquele que te chamou é fiel, aquele que te chamou não te deixa, não dorme, não vacila, não postula, não viaja, não tira férias, não dormita. Ele guardará a tua entrada, ele guardará a tua saída, ele te guardará agora, ele te guardará para sempre. Oh, receba isso, em nome de Jesus. Estamos lá no Ebom, foi uma bênção de Deus, foi maravilha de Deus. Quero mandar um abraço especial, um café maravilhoso, um queijo mineiro maravilhoso, uma linguicinha mineira e caçarola. Caçarola, eu nunca tinha comido caçarola. Até botei no meu Instagram lá, julio.cesar, _Medeiros, caçarola. Eu nunca tinha comido, primeira vez, eu gostei muito e quero mandar um beijo aqui, coração de todo esse povo abençoado lá dos obreiros de Manhuaçu. Foram 2 dias de glória. E dizer que essa semana eu vou estar em
no sábado, né? No sábado, dia 17, eu vou estar ministrando para casais na AD Marechal Mariano, do pastor Misraim. Tá? Me aguarde lá, você já fez sua inscrição, procura aí lá no meu Instagram, a inscrição, o link para você fazer lá, porque a gente vai fazer para dar uma palestra sobre casais. Eu nem sei mais se tem vaga, tinha muitos ingressos, já tinham sido vendidos, então se prepare seu coração, sábado eu vou estar aí com vocês, tá bom? E no dia 21 eu vou estar em Curicica. Dia 21 eu vou estar em Curicica falando sobre EBD. Vai ser uma quarta-feira. E aí também eu quero dizer para você que gostaria de estar com a gente, que gostaria de estar nos convidando, que a nossa agenda aí está aberta. No dia 25, né, eu vou estar aqui em Campo Grande, também falando aqui sobre EBD, às 9 horas da manhã. Nosso link está aqui embaixo, você entra no 96517-2154 e quem sabe a gente não vai estar junto, dando glória a Deus. Vai ser um prazer estar ministrando a palavra de Deus para vocês. Tópico de número 3, semeadura e colheita. As Escrituras abordam a realidade da semeadura e da colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos, né? Porque isso é lindo, né? Porque é no tempo de Deus que a colheita vem. Nós plantamos, a colheita é certa. Quanto? A gente não sabe. Quando? Também não. 3.1, frutos amargos da integridade. Aqui nesse tópico, o autor agora vai trazendo essa questão do tema, né? Que é o título, o custo pessoal de viver os planos de Deus. Ou seja, ele fez o bem, né? Ele foi fiel, mas mesmo assim sofreu uma sanção. Foi punido por fazer o bem. 3.1, frutos amargos da integridade. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá em recompensa maravilhosa. Né? Algumas pessoas até mesmo servem a Deus achando, vou servir a Deus para ser abençoado, vou servir a Deus para não ficar desempregado, vou servir a Deus para não ser vítima de uma catástrofe, alguma coisa assim, quando isso não é verdade. Você tem pessoas fiéis a Deus que morrem de câncer, você tem pessoas fiéis a Deus que morrem de bala perdida, numa catástrofe, isso não importa. Ser fiel a Deus não nos livra das dificuldades, nem das fornalhas da vida. Pelo contrário, muitas das vezes, ser fiel a Deus vai trazer para nós desgostos, às vezes, tremendos. Ou seja, nós, enquanto cristãos, geralmente seremos preteridos no emprego, porque nós não coadunamos com o pecado, nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, e muitas das coisas desse mundo passam pela questão do relacionamento, né? de mentira, às vezes de puxar o tapete um do outro, às vezes de falar mal de alguém, e o cristão não compactua com isso. Então, por conta disso, ele vai ser deixado de lado em várias situações, né? Mas mesmo assim, ele tem que entender, né, que apesar desses frutos amargos de ser uma pessoa íntegra, o fruto mais importante é o fruto espiritual que ele está dando para Deus, é o seu testemunho perante o mundo e diante daquele que mais importa, que é diante de Deus. Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Muitas vezes sofremos justamente por decidir não pecar. É por isso que o caminho do pecado parece muitas vezes o melhor caminho. A tentação oferece uma satisfação rápida e fácil. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar em nossa cara as dores da burra escolha que fizemos. Né? Por que eu não menti? Por que eu não me vendi? Por que eu não fiz o errado? Fiquei quieto? Por que eu fui falar? Né? Então, às vezes, nós queremos até mesmo se culpar. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar na nossa cara. Ok, já foi. A mulher de Potifar, sentindo-se rejeitada e frustrada, quer a morte de José com a acusação de abuso sexual. José será reservado na prisão para esperar a morte. Frisa essa parte aí. José será reservado. Há situações na nossa vida que Deus, na verdade, está nos guardando. Há situações na nossa vida que muitas vezes nós achamos que estamos sendo punidos, estamos sendo expostos, mas na verdade Deus está guardando a nossa vida. Na caverna de Adulão, Davi estava tendo a sua vida guardada, e ali estava se preparando o novo rei de Israel. José, agora na cova, a primeira vez, Deus estava guardando ele da sanha, da ira dos seus irmãos. Agora, no calabouço, Deus estava guardando ele para algo tremendo e extraordinário que ia fazer na sua vida. Portanto, José será reservado na prisão para esperar a morte. Mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está com José. Gênesis 39, 21, 23.
Não tem como a gente não ler, para a gente poder acompanhar. Você lê esses textos na sua classe, para acompanhar, né, junto com a classe, a história de José. 39, 21 e 23. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José a todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor lhe prosperava. Então, até mesmo no calabouço, até mesmo onde ele estava na cova, Deus o abençoou. E então, não importa onde você estiver, a bênção vai estar com você. Aleluia. Então não importa, comente então, não importa onde você estiver, Deus estará com você. A bênção segue você, ela vai até você, não é você que anda atrás da bênção. Muitas vezes nós achamos que vamos ser abençoados porque estamos em um determinado lugar ou uma determinada situação, quando na verdade aquele lugar está abençoado porque nós estamos ali. Então, mesmo quando ele estava na cadeia, né, o Senhor o estava abençoando. Ele foi para casa, quando ele estava na casa de Potifar, o Senhor o abençoou e ele prosperou. Saiu de lá, foi preso, acusado injustamente, jogado no calabouço. Lá o Senhor o abençoou, o carcereiro gostou dele e deu a ele mais tarefa para trabalhar. Então eu vejo José como uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre produzindo. E aí eu quero que você fale com seus alunos nesse tópico. Você pode fazer uma reflexão e peça que os alunos falem de suas próprias experiências. Peça que eles mesmos digam, olha, quando foi que você falou a verdade, foi punido? O que você sofreu ao ser uma pessoa íntegra? Você já já sofreu alguma sanção por ser uma pessoa honesta? E deixe que eles falem sobre isso, que eles digam sobre isso. Outra questão também interessante para você fazer é você pedir que eles falem o que eles tiveram que deixar para seguir a Jesus. Você vai se surpreender quando alguns disserem que tiveram que sair de um emprego que aparentemente era muito bom, mas que era errado, né, de coisas que eles faziam que tiveram que deixar, que dava para eles certo status, dava para eles certo prazer, dava para eles certas benesses, e eles tiveram que abrir mão para seguir a Jesus. Porque, como eu disse no começo da lição, seguir a Jesus é abrir mão de muitas coisas. É abrir mão principalmente do seu desejo, da sua vontade, do seu pensamento, da carne. 3.2. Servindo aos homens como ao Senhor. José não era apenas íntegro, também era eficiente. É interessante, tudo que ele vai fazendo dá certo, porque assim é o cristão. Tudo que ele bota a mão dá certo. Tudo o que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação. A sua atitude é contrária à que naturalmente teríamos se passássemos por tudo que ele passou e se estivéssemos na condição que ele se encontra, ou seja, deveria fazer tudo de má vontade ou no mínimo para sobreviver. Ou seja, né, o que eu falei ali no começo, que nada, né, eu estou aqui, sou escravo, isso não é meu, né? Quantas vezes nós como cristãos agimos assim? Meu chefe não está vendo, fulano não está falando, me paga muito mal, né? Me paga muito mal, estou sendo mal remunerado. Não devemos fazer assim como cristão. Devemos lembrar que nós somos aqueles que somos para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. E em momento nenhum José tem essa posição de amargura, de ressentimento. E é por isso fazia o melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. Paulo ensinou sobre isso, deveríamos servir a homens como ao Senhor e para a glória dele, né? Ou seja, nós temos que fazer o melhor. Então eu entendo assim, lembra que aquele versículo que a gente fala sempre aqui, que o Senhor vai dizer, olha, estive pobre e não me visitaste, estive preso e não foste ver, estive enfermo e não foste me curar, cuidar de mim, estive com fome e não me deste comer. E os discípulos perguntam ao Senhor, quando foi que isso aconteceu? Ele falou, quando fizeste a um desses pequeninos. Essa passagem também se aplica no sentido de que quando nós fazemos uma coisa para o homem, é como se a gente estivesse fazendo uma coisa para Deus.
Então, quando você serve a uma pessoa, faça da melhor forma, como se estivesse fazendo para Deus. Se você trabalha, trabalhe como se estivesse fazendo para Deus. Se você paga, se você pague como se você estivesse pagando para Deus. Se você, tudo que você fizer aos homens, né, você deve fazer como se fizesse para Deus, ou seja, deve fazer com excelência. Porque a gente não faz para Deus de qualquer maneira. A gente não trabalha para o Senhor fazendo, isso aqui é para Deus, vou fazer de qualquer maneira. Não, fazemos com amor, como fez Abel. E então nós devemos fazer a mesma coisa, honrar as pessoas, como se estivesse honrando a Deus. Porque se a gente não honra as pessoas, a gente não pode dizer que está honrando a Deus. 3.3. A visão espiritual da tribulação. As coisas parecem que vão piorando para José, né? Porque as coisas vão só aparentemente piorando. Ele recebe as revelações de Deus em sonhos, e isso fez ser odiado pelos seus irmãos a ponto de ser vendido como escravo. Servindo como escravo, aqui é tipo um resumo. Servindo como escravo na casa de Potifar por causa de sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É aqui ele vai ganhar a simpatia do carcereiro, como a gente viu, e passa a ser responsável pelos prisioneiros da guarda. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretações serão descobertos. A sua interpretação de sonhos livrou o copeiro da morte, mas isto esqueceu de José. O mal que o alcançou abriu o caminho para que ele estivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação sobre os seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca dorme. Ali onde ele estava, na prisão, tomando conta de pessoas erradas ali, sendo também um dos presos, né, ele vai encontrar duas pessoas que vão ser chaves na vida dele. Né? Existem pessoas chaves na nossa vida, aleluia. Em qualquer situação que a gente possa estar, existem pessoas chaves. Os homens vão parar na cadeia, o copeiro morre e o padeiro morre. O copeiro morre, é um homem de confiança de Faraó. É interessante, né, como esse termo de confiança ele vai sempre aparecendo. O copeiro mor era aquele que trabalhava na cozinha e ele era o responsável por provar a comida e o vinho do faraó ou do rei. Né? Existia esse cargo, né, nesse mundo antigo e ele era o responsável por provar, porque constantemente, né, acontecia algumas sublevações no reino, e então eles queriam para matar o rei, matava o envenenado. E envenenado através da comida. Então o copeiro mor era aquele que comia a comida do rei para poder saber se estava envenenado ou não. Se tivesse algum mal, ele morria primeiro. Então era um homem de confiança também. Porque tudo que chegava ao faraó ou ao rei, né, passava por ele. Então, de novo, aqui nós temos essa relação de confiança. E não se sabe porquê, mas o copeiro e o padeiro mor, olha só, a relação de comida, né? De mesa. E aí tem todo esse simbolismo de mesa, de comida, de confiança, de intimidade, pessoas próximas, proximidade. O tempo todo, né, a gente está trabalhando esse tema da integridade. A integridade na casa de Potifar, a sinceridade de José com Potifar, né? A questão da intimidade que a mulher quer ter com ele, que ele nega, porque ele é leal, né? Então depois ele é punido, e agora punido ele encontra dois homens que também tinham intimidade com o faraó, não se sabe por que o faraó os prendeu, mas o fato é que eles foram ter contato com José na cadeia, e ali os dois tiveram sonhos, e Deus deu a interpretação a José sobre os sonhos desses homens. Olha só, Gênesis 41, né? Aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde estava preso José. Olha como é que são as coisas, né? Deus mandou as pessoas certas para o lugar certo. Entregou-os à prisão na casa do copeiro, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na cadeia do cárcere. E veio José a eles pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. E cada um contou o seu sonho. E como é que foi ali, né, o resumo, né, dos sonhos? Bom, então, o copeiro mor sonhou. Ele viu uma vinha com 3 galhos que começaram a brotar e a florescer, e logo frutificaram cachos de uva madura. Em seu sonho, o copeiro mor espremia os sucos de uva dentro do copo do vinho do real e o servia a Faraó.
E aí, então Deus deu o significado, né? Deus deu o significado a José. Olha que diz aqui, né, o texto, né, que isso é muito interessante. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, depois dos quais Faraó libertaria o copeiro e retornaria à sua antiga função. José então falou assim: olha, quando você sair daqui, você vai sair daqui a 3 dias, você vai ser restituído, mas quando você chegar lá, fala para o faraó que eu nada fiz de mal, né? Que eu realmente sou uma pessoa sincera, fiel, que eu sou hebreu. E aí a história que ele diz no versículo 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para quem pudesse estar nessa cova, ou seja, sou inocente. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado de bem o sonho, disse assim: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E aí José vai falar: olha, o detalhe do sonho do padeiro era o seguinte: ele se viu carregando 3 cestos brancos contendo manjares para o faraó. Contudo, de repente vieram pássaros e comeram as iguarias reais. Significado, interpretação que José dá é o seguinte: dentro de 3 dias Faraó arrancaria a cabeça do padeiro Mó e penduraria o corpo dele sobre um poste, e os pássaros viriam e comeriam a sua carne. E foi justamente aí, né, o que aconteceu. A segunda Bíblia, 40:19, diz: dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a sua cabeça e te pendurará. Versículo 20: e aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos. E fez tomar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Lembra que essa história, né, a ideia daquele que prova, a ideia de relação, mas ao padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu deles. Então, passaram-se 2 anos, 2 anos que José ficou a mais ali na cadeia. Já tinha se passado já cerca de 20 anos aí, desde que ele saiu da terra dele enfim, passou todo aquele processo que ele foi vendido, que ele foi para a casa de Potifar, agora estava no calabouço, 20 anos, agora tem mais 2 anos aí que o padeiro, o copeiro, ele foi restabelecido ao seu cargo, mas não se lembrou de José, de falar de José. Né? Quantas vezes nós achamos que alguém vai se lembrar de nós, que alguém vai interceder por nós, que alguém vai fazer alguma coisa pela nossa vida, mas na verdade só quem faz é Deus. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu. Na próxima aula, né, na próxima lição, lição 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus, vamos ver como é que Deus é fiel, né? E o mesmo homem se esquecendo, né, na hora certa, o seu nome foi falado, foi lembrado e ele foi à presença de Faraó. Mas isso é na semana que vem. Bem, eu vou ficando por aqui, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.